Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui. Hoje vamos aprender a como fazer o Carb Up ou a reposição de carboidratos. O carboidrato é um macronutriente essencial para a nossa performance e não só isso, ele também é responsável por aumentar o volume do músculo. Mas antes, se inscrevem no canal e já vão deixando o like para eu saber que vocês estão gostando. Essa estratégia é utilizada por vários atletas de vários esportes e modalidades, porque ele tem diversas funções. Por exemplo, no fisiculturismo, o carboidrato é usado mais para fins estéticos. Por quê? Porque quando a gente come ele vai para o músculo, então ele entra no músculo aumentando o volume muscular e puxando água da pele para o músculo. Então isso aumenta a estética do nosso corpo. E também em outros esportes, como o Endurance, o Ironman, por exemplo, ele é utilizado principalmente como substrato energético. Então, além de aumentar a nossa força muscular, ele vai aumentar a nossa produção de ATP ao longo do tempo. Existem outras partes do nosso corpo que também necessitam muito de carboidrato, apenas de carboidrato, na verdade, que é o sistema nervoso, nosso cérebro, os rins, hemácias e principalmente o fígado. É o fígado que eu vou falar. O fígado, ele além da massa muscular armazenar, o fígado também armazena muito carboidrato, em forma de glicogênio. E quanto aproximadamente? Aproximadamente de 7 a 10% do peso do fígado de um atleta é só de carboidrato. E um fígado pesa em média 1,5 a 2 quilos. Então, esse glicogênio é usado para regular a nossa glicemia sanguínea. Diferente do glicogênio no músculo, que o músculo também armazena uma grande quantidade de glicogênio, que tem por volta aí de um armazenamento de 1,5 a 2% do peso do músculo é de carboidrato. Então aí faz uma conta básica de um cara que tem 100 kg de músculo, ele vai ter 1,5 kg de glicogênio estocado no músculo. Mas lembrando que no músculo o glicogênio é utilizado para fazer a contração e produzir força. Então quanto de carboidrato no total essa pessoa vai ter? Vamos aí pegar esse exemplo de um cara de 100 kg, de um cara que tem 100 kg só de músculo, tirando a massa livre de gordura, um atleta homem. Então ele vai ter umas 200 gramas de glicogênio no fígado e 1,5 kg de glicogênio no músculo. Então aí somando ele tem 1,7 kg de glicogênio total. Isso é muito, tá galera? Não levem isso em consideração, não levem ao pé da letra. É só um exemplo que eu tô dando. Então, como esse cara vai ter que repor tudo isso? Como que ele faz? Como que vai ser o processo do carb up dele? Antes de continuar, eu quero lembrar que quando a gente consome o carboidrato, ele não vai direto só pro fígado ou pro músculo. O nosso corpo também, aqueles órgãos que eu falei no começo, também usam carboidrato. Então a gente tem que contar o que a gente vai comer e mais um pouquinho que a gente vai gastar para funcionar o cérebro, hemácia, essas coisas. E antes deles começarem a comer também um monte de carboidrato, muitos atletas eles param de comer carboidrato ou consomem muito pouco, cerca de 50 a 100 gramas de carboidrato por dia, que é muito pouco para um atleta. Isso vai fazer com que a gente perca a reserva de glicogênio no músculo, no fígado, então a gente fica bem depletado, sem glicogênio, sem muita energia. Por que a galera faz isso? Porque acham que quando comer o carboidrato vai se absorver, a produção de glicogênio vai ser muito mais forte. Isso não é verdade, não é comprovado cientificamente, mas é o que a maioria dos atletas fazem. Tá, agora chegou a hora boa, hora de aumentar os estoques, repor tudo, ficar cheio de carboidrato e glicogênio no corpo. Então como que funciona? A gente vai comer de 2 em 3 horas uma alta quantidade de carboidrato. Lembrando que enquanto a gente estiver repondo através da comida o glicogênio, é interessante a gente não gastar. Então muitas pessoas nesses dias ficam quietas, não fazem exercício, só para economizar o glicogênio e aumentar ao máximo os estoques. É importante lembrar que 1 grama de carboidrato vai absorver 3 gramas de água, então é muito importante a gente ter o mínimo de hidratação nesse período. Nos atletas de fisiculturismo é um pouquinho diferente porque eles não podem beber tanta água no último dia. Então como que funciona? Primeiro eu vou falar de um carb up de fisiculturista e depois eu vou falar de um carb up de um atleta de endurance. Então o fisiculturista vai ter que consumir em média de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso durante 2, 3 dias. Isso é muita coisa, bastante coisa. E um atleta de endurance ele vai ter que consumir essa quantidade de 8 a 10 gramas por quilo de peso, porém é por uma semana, tá? Por uma semana em média,
Porque o fisiculturista ele não pode passar do ponto. O atleta de endurance já, ele não se importa um pouco com um pouquinho mais de gordura, não vai importar muito para ele. Já no fisiculturismo, um pouquinho de gordura atrapalha. Então a gente tem que controlar bem essa quantidade. E lembrando que para atletas que usam hormônios, os esteroides anabolizantes aumentam a síntese de glicogênio. Então por isso também que tem um tempo mais curto. Nessa fase é extremamente importante também o consumo de sódio. O sódio é responsável por transportar o glicogênio do nosso estômago para dentro do nosso corpo, fazer a absorção. Então é muito importante que a gente tenha o consumo mínimo de sódio para não ter uma congestão ou algum prejuízo durante a competição. Então, quais alimentos eu vou comer, já que eu tenho que comer muito? Agora, uma estratégia muito importante. Você deve consumir alimentos com uma alta densidade de calórica. Por exemplo, tapioca, arroz branco, papinha de arroz, macarronada. Esses alimentos têm muito carboidrato por pequena porção. Agora, não é interessante você usar uma batata, usar frutas. Esses alimentos esquece nessa fase. Outra coisa que é importante lembrar, o índice glicêmico dos alimentos é importante? Não é tão importante. O que é importante? A carga glicêmica. Ela vai ser uma grande aliada no seu processo de carb up. E agora é muito importante vocês consumirem pouca proteína e gordura junto com os carboidratos. Primeiro, porque talvez vocês não vão conseguir. Segundo, porque isso pode atrapalhar no processo digestivo e de saciedade. Então, dá uma diminuída. Outra coisa muito importante aqui que eu tenho que falar é que não é qualquer carboidrato também, principalmente no dia ou no dia anterior da prova. É bom evitar produtos com lactose, caso você tenha problema. Produtos com muita fibra, isso esquece. Fibra, além de, por mais que ela ajude a motilidade gastrointestinal, ela vai sim causar muita saciedade e um peso no seu estômago. Isso pode atrapalhar diretamente na hora da prova e ter um desconforto. Então, basicamente, essas foram as dicas. E, não se esqueça, gostou? Eu consegui te ajudar com alguma informação? Deixa o like e se inscreva. Valeu, galera, e abraço!